Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. E aí galera, Gustavo Dias, professor de Química, e nós vamos entrar de fato nas propriedades coligativas. Que nós já vimos que propriedades coligativas é pressão e temperatura basicamente. Nós vamos ver pressão osmótica, mas isso é mamata. Então basicamente é isso. Quando se fala de propriedade coligativa, se fala de temperatura e pressão. E como que eu posso alterar a temperatura e pressão? Ué professor, como assim alterar a temperatura e pressão? Em países frios é comum colocar um aditivo na água do radiador do carro para que não congele. Porque em países frios a temperatura vai abaixo de zero. Então existe grande chance de a água que está no radiador congelar. E ela congelar não é bom. Se for no reservatório, tudo bem. Porque o motor vai aquecer e vai descongelar essa água. Mas se ela congelar nas mangueiras, isso não é legal. Ela pode entupir, atrapalhar a saída de ar, então nada disso. Então eu coloco um aditivo, etileno glicol, hoje em dia, para poder abaixar esse ponto de congelamento da água. E em vez de ela congelar a mais ou menos zero, ela congela menos 5, menos 6, fazendo que a água continue líquida mesmo em países frios. Olha para você ver que coisa formidável. E onde estuda isso? Propriedade coligativa. Entendendo primeiro o diagrama de fase, né, junto com os estados físicos, como que os estados físicos se comportam dentro de um diagrama de fases. E segundo, estudando pela pressão máxima de vapor, para você vir nesse vídeo estudar de fato as propriedades coligativas. Então são quantas propriedades coligativas? 4. Acompanhe aqui, ó. Tonoscopia, quando a gente fala de pressão. E quando a gente fala de temperatura, são 2. Tanto de fusão, que é a ebullioscopia, quanto de a ebulição, que é ebullioscopia, quanto a difusão, que é a crioscopia. E a pressão osmótica, que a gente vai ver, que é a quarta propriedade coligativa. Então são 4. Agora nós vamos ver tonoscopia. Bom, vou ficar um pouco mais tempo aqui, porque eu preciso que vocês aprendam por quê. E a gente precisa mexer nessa temperatura, seja de fusão, de ebulição ou na própria pressão. Mas primeiro, vamos definir o que é tonoscopia? Olha, acompanha comigo. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Ó, então quer dizer que se eu adicionar um soluto, a pressão máxima de vapor diminui. E por que tem que ser um soluto não volátil, professor? Porque se eu coloco um soluto volátil, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai evaporar com tanta facilidade que ele não vai influenciar em nada. Porque o objetivo aqui é o quê? É eu adicionar substância, seja em qualquer líquido, por exemplo na água, e mexer, atrapalhar, modificar o comportamento dela, alterar a temperatura de fusão, alterar a temperatura de ebulição, alterar a pressão máxima de vapor. Esse é o meu objetivo. Então, primeira coisa, eu preciso adicionar um soluto não volátil. Ou senão evapora tão rápido que não dá tempo de modificar. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 vasilhas com água, tá? Desenhar a molequinha da água aqui, o oxigênio com seus 2 hidrogênios. E todo mundo sabe, não vou explicar aqui o que é pressão máxima de vapor, não vou explicar aqui coisas que eu já expliquei no vídeo anterior. Então corre lá, assiste diagrama de fases e assiste pressão máxima de vapor, ou senão provavelmente você vai ter dificuldade de vir aqui. Pronto, a água a gente já sabe que ela não evapora naturalmente, ela precisa de uma temperatura específica. Se for a nível do mar, a água ela precisa de uma temperatura de 100 graus Celsius. Por quê? Porque é nesse ponto onde eu pego a pressão interna que a água tem, olha aqui ó, a pressão interna, e eu igualo ou até coloco um valor maior do que a pressão externa. Essa pressão externa aqui, ó, essa pressão externa que é a própria pressão do ar, a pressão atmosférica. Então por que a água não evapora? Porque a pressão interna normalmente é menor. Então essas moléculas não conseguem vencer essa barreira. Então eu preciso adicionar temperatura, porque nós vimos que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão. Então eu vou esquentar
colocar ela no meio onde ela receba calor, onde a temperatura aumenta, consequentemente a pressão aumenta até se igualar. Quando se igualar, aí a água começa a ir para o estado gasoso. Bom, para isso ocorrer, eu preciso quebrar as interações que as moléculas de água têm, né? Que interações são essas? Ligações de hidrogênio. Por isso que a temperatura ela é relativamente alta, porque eu tenho uma interação forte. A interação de hidrogênio é muito forte. Então, o que vai acontecer aqui quando chegar a 100? Vai ocorrer a ebulição da água. Por que ocorre a ebulição da água? Porque eu igualei as pressões. Então, vamos representar aqui a ebulição da água, acelerando o vídeo. Pronto. A água começa a ferver a 100 graus Celsius. Se chegar a 101 já não tem mais água no estado líquido, tudo já evaporou, né? Porque quando você estuda em física, em calor latente, que é o calor responsável para poder ouvir essa mudança de estado físico aqui, nós vimos que qualquer mudança de estado físico, seja solidificação, fusão, ebulição, não importa qual, a temperatura ela sempre se torna constante. Porque, por exemplo, por que a ebulição aqui é 100 graus Celsius? E não adianta eu aumentar aqui a fonte térmica, que a temperatura vai continuar a mesma. Por que isso acontece? Porque todo o calor que está sendo recebido, ele está sendo para quebrar essas interações que ocorrem entre o quê? As moléculas de água. Então todo o calor recebido é para quebrar essas ligações. Logo a temperatura não tem como aumentar. Se ela aumenta para 101, porque toda a água que estava aqui no estado líquido, ela evaporou. Então fixa aí, quando ocorre a ebulição ou qualquer mudança de estado físico, a temperatura ela se torna constante. Se ela deixa de ser constante, aí já acabou o processo aí de mudança de estado físico. Então veja bem que ela evaporou. Por que ela evaporou? Porque ela igualou as pressões. Então aqui eu tenho uma pressão máxima de vapor que a água fez. O que é a pressão máxima de vapor? É a pressão de vapor que a água está fazendo aqui no estado de vapor, logicamente. Ok? Beleza, mas aí eu vou colocar uma colher aí, ó, de sal. E a gente sabe que no sal de cozinha existe um cloreto de sódio, entre outros componentes. Vou colocar o cloreto de sódio. A gente sabe que quando eu coloco o cloreto de sódio em água, o que ele vai fazer? Ele vai separar os seus íons, Na mais Cl-. Então tá aqui os íons separados, Na mais Cl-. Mas se você observar, esse NaCl-, Na mais e Cl-, ele meio que dificultou as moléculas da água, porque aqui elas estavam livres, tranquilas. Quando chegou a 100, falou, beleza, já tem energia para sair. E começaram a sair, vencer essa barreira, vencer essa pressão externa. Então essa pressão externa ela já não existe mais a 100 graus Celsius. Mas quando eu coloquei um sal, não volátil, porque senão ela evapora com muita facilidade, eu criei uma barreira física. Mostra uma barreira física, sim. Porque se você observar, aqui eu não tenho nada. A água sobe na superfície e sai. Aqui ela vai subir na superfície, sim. Só que ela vai ter íons de cloro e íons de sódio para atrapalhar essa subida dela. Então o sal cria uma barreira, uma barreira física, atrapalhando essas moléculas a passar. Sabe o que vai acontecer? Olha aí na rapidez aí do vídeo. Acelerando o vídeo. Bom, você viu que, como eu criei uma barreira física, logicamente, vai passar menos molécula. Isso ainda a uma temperatura de quê? De 100 graus Celsius. Isso ocorre o quê? Que essa barreira física vai atrapalhar as moléculas de água. Então, primeira coisa, se eu for comparar a pressão máxima de vapor aqui e a pressão aqui, é lógico que eu posso falar que a pressão máxima aqui, ela vai ser menor, logicamente. Porque aqui eu tenho muito mais moléculas do que aqui. Então quer dizer que quando eu adicionei o soluto não volátil, o que aconteceu? Eu criei uma barreira física, primeiro. Segundo, eu atrapalhei as moléculas de água a subir, a passar para o estado gasoso. Consequentemente, menos moléculas passaram.
influenciando na pressão máxima de vapor. Então essa é a tonoscopia. Quando adiciono o soluto, a pressão ela baixa. Por quê? Porque menos moléculas vai passar. Então, esquece decoreba. Esquece decoreba. Não fica decorando, baixar a pressão, mais vapor, não, fica até chato. Entenda. O que é entender? Quando eu coloco um sal, um açúcar, não interessa. Eu crio uma barreira física, menos molécula passa, logo a pressão vai ser menor. Acabou, você já sabe a tonoscopia. Agora, professor, é mais difícil de subir agora. Tem que vencer essa barreira física. Uma barreira de segurança. Você vai no show que não tem segurança nenhuma. Você entra tranquilo, sem penetra. Vai lá, te penetra, não precisa nem pagar. Criei uma barreira de segurança, é difícil de entrar. Vai entrar menos pessoas. Então eu preciso, para vencer essa barreira, eu preciso de ter mais energia. Então, consequentemente, a temperatura que eu vou colocar aqui não é 100 graus Celsius. Ela vai ser diferente de 100. Logicamente, ela vai ter que ser maior que 100 graus Celsius. Por quê? Porque ela precisa de mais energia para vencer essa barreira. Quando você está fazendo um cafezinho, já fez café? Se não, já olhou? A água ferveu, colocou açúcar, a fervura para na hora. Por que para na hora? Porque as moléculas estavam todas lá, saindo para o estado gasoso, alucinadas, você vai criar uma barreira. Pá! Broxou, velho. Fudeu. Pô, parou. O açúcar atrapalhou as moléculas passar. Então o que acontece? Mas você vê que volta a fervura. Minutos depois, ou até segundos depois, depende da quantidade de açúcar, volta a fervura. Por que volta a fervura? Porque as moléculas de água pegaram mais energia para vencer essa barreira. Mas para pegar mais energia, eu preciso de uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Mas nós não vamos ver isso aqui agora. Isso aqui é ebullioscopia. Nós estamos vendo aqui, ó. Então, quando eu adiciono soluto não volátil, a pressão diminui, porque menos molécula vai, ok? Então, só que, preste atenção aqui no negócio, onde, se eu coloco um sal ou um açúcar, professor, eu vou colocar a quantidade, vou colocar uma colher de sal, uma colher de açúcar. O efeito vai ser o mesmo? O efeito coligativo, o que é o efeito coligativo? A pressão máxima de vapor ela vai diminuir na mesma intensidade que eu colocar sal que eu colocar açúcar. Então eu só coloco uma colher, quantidades iguais. Lógico, se eu coloco quantidade diferente, aí então não tem como eu relacionar. É lógico que se eu colocar 10 kg de sal e 10 gramas de açúcar, os 10 kg de sal vai ter uma propriedade coligativa muito maior, uma barreira muito maior. Mas estou falando de quantidades iguais. Se eu coloco quantidades iguais de solutos diferentes, por exemplo, sal e açúcar, vai ter efeito diferente? Lógico, vai ter efeito diferente. Sabe por quê? Vamos aqui, ó. Olha esse resuminho aqui. Que show. A gente está falando de soluto. Só existe dois tipos de soluto. Aquele que realiza ligação covalente e aquele que ligação iônica. Ligação metálica não é um soluto. Metal não é um soluto, né? Então, quando eu pego soluto e ou ele realiza ligação covalente ou ligação iônica. Na ligação covalente, que é a ligação de ametal com o próprio ametal, eu vou ter dois tipos de compostos aí. Eu vou ter o composto molecular e os compostos iônicos. Porque às vezes tem gente que pensa que só substâncias iônicas que formam compostos iônicos. Não. Na ligação covalente existe compostos também iônicos, tá? Moléculas iônicas. Então aqui eu falo só molécula e aqui eu falo molécula, só que eu falo iônica. Tá aí. Molécula iônica, molécula. Mas aqui nós não estamos preocupados com a etimologia. Eu estou preocupado, sabe com o quê? Com isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Estou preocupado com isso aqui, ó. O que é uma substância molecular? O que é a molécula? Molécula é, por exemplo, sacarose, que é o açúcar que a gente está colocando. No estado só, eu coloquei em água. O que acontece quando eu coloco em água? Ele vai dissolver, porque eu estou falando de soluto lógico. É um soluto que ele tem uma solubilidade grande em água. Não, a gente não vai trabalhar com solutos que não solubilizam em água, óbvio, ou que não solubilizam em determinado solvente, porque se ele não solubilizar, ele não vai ter esse efeito coligativo aqui. Não tão evidente. Então, lógico que nós vamos trabalhar com solutos solúveis ao líquido.
Como é que eu usei a água? Então, solutos que solubilizam a água. Se for outro solvente, como álcool, éter, a gente vai utilizar outros solutos. Então, veja bem. A sacarose, quando eu coloco em água, ela vai dissolver todinha em água, só que ela não vai liberar íons nenhum. Ela simplesmente dissolve. Quando eu pego, por exemplo, o ácido, os ácidos, qual a característica dos ácidos? São ligações covalentes. Porém, eles ionizam, né? Então, por exemplo, eu estou pegando um ácido sulfúrico, ele associou em H+, esse é o 2-. Como todo ácido, ele ioniza. Tem uns que ionizam muito, tem uns que ionizam pouco. Eu estou falando que esse ácido ele vai ionizar 100%, ou seja, de cada 100 moléculas de ácido, vai ter 100% de H+, ok? Dentro das substâncias iônicas, existem os compostos iônicos que formam ligação iônica, que é muito parecido com eles. Por exemplo, os sais, as bases, que são substâncias iônicas, que dissociam separando os seus íons. Dissociar e ionizar. Ionizar porque formam íons, porque eu não tinha íons antes. A ligação covalente tem disso. Os ácidos têm essa grande característica de se ionizar, ou seja, produzir, formar íons. Já o sal e as bases, ela já vem de uma ligação iônica, ou seja, um metal doou, ficando positivo, um metal recebeu, ficou negativo, então essa atração fez com que se unisse formando a ligação iônica, pela transferência de elétrons. Então os íons estão aqui, a água só fez separar, por isso que eu estou usando dissociação, mas isso aí é a mesma coisa. Mas vamos ver isso aqui. Bom, eu vou pegar só um mol. Se eu vou pegar só um mol, então eu vou pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como ele dissocia aqui, ó, então a proporção é de 1 para 1, então aqui fica 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então a proporção, eu peguei um mol, e um mol vale 6 vezes 10 a 23. Então se eu pegar um mol de sacarose, quanto que vale um mol de sacarose? A massa molar dela é 342 gramas. Então se eu pegar 342 gramas, um mol, eu vou ter isso aqui de moléculas. Agora, no ácido, olha aqui, ó, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Proporcionalmente aqui, ó 1 para 2. Você não está me vendo no vídeo, mas olha aqui, ó, 1 para 2. Então, isso aqui é 6, então aqui vai ser 12 vezes 10 a 23. E aqui também, ó, de 1 para 1, então aqui é 6 vezes 10 a 23. Vamos somar aqui depois? 12 mais 6 dá quanto? 18 vezes 10 a 23, ok? Então percebeu aí que já mudou a quantidade de moléculas depois. Se eu usar o açúcar, que é a sacarose, só tem 6 vezes 10 a 23. Se eu coloco já o ácido sulfúrico, eu já vou ter 18, triplo. Se você observar, né, daqui para cá, aumentou o triplo. E o sal, né, o cloreto de sódio, fácil também, vou pegar um mol, 6 vezes 10 a 23, né, substâncias. E vou proporção de 1 para 1, 6 vezes 10 a 23. E aqui também é 6 vezes 10 a 23. Então dando um total aí de 2 vezes 10 a 23. Em relação ao açúcar, o efeito foi o dobro. Ok? O efeito aí foi o dobro. Então se você observar, o tipo de soluto, seja ele molecular iônico ou vindo de uma ligação iônica, ele modifica, ele é diferente. E eu preciso saber. Claro que se eu for comparar esses três e eu colocar uma colher de cada, ou seja, uma quantidade igual de cada, o ácido sulfúrico vai ter uma propriedade coligativa maior. Ou seja, ele vai baixar mais ainda a pressão máxima de vapor. Porque quando eu coloco qualquer coisa, tá aí, ó, menos baixa a pressão de vapor. Então se eu colocasse o ácido aqui, ele vai fazer uma barreira maior. Agora, se eu estou trabalhando com açúcar e sal, qual que é a propriedade coligativa maior? O sal. Porque o açúcar só oferece 6 vezes 10 a 3 e aqui 12, ou seja, o dobro. Então, vamos fazer um paralelo geralzão. Qual que é o geral?
substâncias moleculares, elas têm um efeito coligativo menor do que as iônicas. Por quê? Porque as iônicas, na maioria das vezes, elas dissociam, elas liberam íons, ou seja, mais moléculas. Já as moleculares não. É claro que essa parte aqui, ela vai cair menos, porque não se utiliza muito ácido. Utiliza mais soluto. É a adição de um soluto, não volátil. Então ácidos pode cair? Pode. Não, mas não é muito. Mas no geral, quando eu comparo uma molécula, substâncias moleculares, e um iônico, substâncias iônicas, os iônicos têm uma propriedade coligativa, um efeito coligativo muito maior. Então, se eu colocar uma colher de açúcar, sacarose, e uma colher de sal, NaCl, o NaCl vai baixar muito mais. Então vamos colocar aqui, ó, a pressão máxima de vapor. Quando eu adiciono o NaCl, ele vai ser muito menor do que a pressão de vapor quando eu coloco a sacarose. Por quê? Porque ela vai fazer uma barreira muito maior do que da sacarose, vai passar menos moléculas, diminuindo mais ainda a pressão máxima de vapor. Ok? Então, esse é o geração. Bacana aqui. Na transição, a gente vai fazer um gráficozinho, tabelinha, para a gente encerrar a tonoscopia. Abraço. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu tenho um gráfico pressão versus temperatura, que eu coloquei PV, que é a pressão de vapor, né? Que é a influência da adição do soluto. Eu já coloquei da água aqui, ó, né? Então da água aqui, ele é o meu solvente. Solvente puro, tá? Agora, eu tenho 4 situações aqui que eu quero colocar a curva lá, tá? Mas antes da gente fazer isso, veja que a curva, ela é crescente, né? Uma hipérbole crescente, porque pressão e temperatura são diretamente proporcional, tá? Então antes disso a gente tem que perceber isso aí, que para eu aumentar a pressão máxima de vapor, eu preciso aumentar a temperatura, porque as duas, elas são diretamente proporcional, ok? Quando uma aumenta, o outro aumenta, tá? Então elas são proporcionais de maneira direta. Agora, se uma vai dobrar a outra também, isso aí não acontece, porque a gente está tratando de equações com hipérbole, umas equações mais para o lado exponencial, tá? Mas é importante você saber que quando um aumenta, o outro aumenta, tá? Quando eu falo diretamente proporcional, só para você linkar com a ideia de que quando um aumenta, o outro aumenta. Agora, se uma dobra, outra dobra, não, isso não acontece, tá? Porque isso aqui é uma curva, beleza? Mas, quanto maior a temperatura, maior a pressão, beleza? Então, linka isso aí. E eu quero colocar mais 4 gráficos ali, para poder pegar isso aqui. Bom, o aluno tem que saber qual que é a molécula da glicose. Então, nós vimos a sacarose e agora nós vamos ver da glicose. A glicose, ela é nada mais do que uma substância molecular. Significa o quê? Que quando eu coloco ela em água, antes aqui ela estava sólida, agora ela está aquosa, não vai acontecer nada, ela só vai se dissolver e não vai liberar ou formar ou separar íons, tá? Então significa o quê? Que se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas aqui, então aqui eu também tenho 6 vezes 10 a 23. É lógico que eu estou fazendo essa experiência aqui para 1 mol. Agora, se ele utilizar para 2, basta dobrar. Então, se para 1 mol gerou 6, então para 2 mol, logicamente, vai gerar 12 vezes 10 a 23. Então vamos colocar aqui. Então aqui gerou 12 vezes 10 a 23. Aqui gerou 6 vezes 10 a 23. Ok? Vamos fazer do NaCl e do cloreto de cálcio. NaCl, cloreto de sódio. Quando coloco em água, todo mundo sabe que eu estou colocando na forma iônica. Não estou preocupado aqui, tá, em representar as reações certinhas, sólido, não. Só quero saber quantos íons.
E eu sei que aqui é 6 vezes 10 é 23. Então aqui vai ser 6 vezes 10 é 23. E aqui também vai ser 6 vezes 10 é 23. Então, logicamente, aqui vai ser 12. Então, vou colocar aqui, ó. Então, aqui vai ser 12 vezes 10 é 23. Ok? Agora, falta do cloreto de cálcio, né? Vou apagar aqui, ó. E vou fazer do cloreto de cálcio. Fazendo, fica Ca mais 2 mais Cl-. Lembrando, hein? Esse 2 sobe e esse 1 que está aqui também sobe. Se você tem dificuldade de saber da fórmula, saber a carga, dá uma estudada, hein? Não posso parar aqui para ensinar. A estudar, balanceando, está aqui, né? Um cálcio, 2 cloro, 2 cloro. Então aqui fica 6 vezes 10 é 23. Então aqui fica 6 vezes 10 é 23. Ó, isso aqui é de 1 para 2, então aqui vai ser 12 vezes 10 é 23. Então aqui eu vou ter quanto? 18, né? Opa! Então, se você analisar aqui, qual que vai ter um efeito coligativo maior? O cloreto de cálcio. Então quer dizer que ele vai ter a pressão de vapor menor que todas. E aquele que vai ter um efeito coligativo menor vai ser a glicose. Então ela vai ter pressão máxima de vapor aqui maior, ok? E nós temos o glicose 2 mols e 1 mol de NaCl, que é o mesmo. Então vamos fazer isso aqui no gráfico? Então vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, vou começar aqui pela ordem. Eu tenho a água como referência. Quando eu adiciono soluto, eu estou diminuindo a pressão. Quando eu adiciono cetonoscopia, né? Quando eu adiciono um soluto não volátil, estou adicionando. O que acontece com a pressão máxima de vapor? Diminui. Então quer dizer que todas as outras curvas vai ficar debaixo da água, porque é onde a pressão está diminuindo, lógico. Então, agora o que vem aqui, o que vem depois, com certeza é o que vai ter um efeito coligativo menor, que vai ser o que? Essa curva aqui, ó. Onde aqui vai ser 1 mol de glicose, então vou colocar aqui, e também 1 mol de NaCl. Então a mesma curva porque é o mesmo valor. Agora, o efeito coligativo maior que os dois é da glicose agora, porque tem 12. Então, o próximo aqui, ó, vai ser os 2 mol de glicose. Ou seja, o efeito coligativo é maior, ou seja, a pressão é menor ainda. E por último, o cloreto de cálcio tem um efeito coligativo maior aqui, ó. Então aqui vai ser 1 mol de cloreto de cálcio, porque tem um efeito coligativo menor, logo ela vai ter a pressão menor. Então nessa ordem aqui nós completamos o gráfico, entendemos o gráfico, bacaninha. Se você entendeu a tonoscopia, como que foi diminuída a pressão com a adição do soluto, entendeu o gráfico? Bacana. Então você vai entender as outras duas, ebullioscopia e quiloscopia, rapidinho, tá? E antes, nós vamos ver a lei de Raoult, tá? Em outro vídeo, não fica tranquilo, não estou falando de cálculos, mas nós vamos ver a lei de Raoult, belezinha? Por enquanto só teoria, que é o que mais cai, ok? Na transição, vamos ver ebullioscopia. Grande abraço, ficamos por aqui, encerramos essa videoaula gostosa. Assiste o próximo, que é ebullioscopia, ó. Um grande abraço e negócio. A vida é linda, porque a química é linda. Até mais. Audio Jungle.